Salve turma! Professor Samuque em mais um vídeo aqui do canal Chave Code nesse curso Dominando Estrutura de Dados 1. Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que têm interesse nesse assunto, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso tópico ainda de ponteiros, teremos mais ainda alguns vídeos de ponteiro, então assim, pode estar sendo um pouquinho maçante, mas é importante que esse conteúdo seja muito bem claro e fixo na cabeça de vocês, porque vai ser a base para manipulação de todas as estruturas, e quando chegar nos vídeos lá na frente eu não vou chegar e não vou falar mais disso, tá bom? Então é importante que isso aqui esteja claro para vocês, é por isso que eu estou fazendo bastante com calma aqui, esses vídeos estão até ficando um pouquinho longos por conta disso. Muito bem, no vídeo passado a gente executou codificamos, né? Esse código já vai estar no repositório com o link aqui embaixo na descrição. E aqui eu não mostrei, mas também tem uma simulação aqui aqui tem uma simulação aqui como que ficaria também a parte de memória, né? Vocês viram, a gente viu isso na prática, então eu vou pular isso. E uma coisa que eu já deixei codificado aqui também é que todo momento eu estou falando, o inteiro tem o tamanho 4 bytes, os ponteiros, né, que guardam o endereço, todo endereço de memória, né, ele tem 8 bytes, ou seja, um ponteiro de qualquer tipo ele guarda 8 bytes. Tem esse programinha aqui que eu já deixei codificado, vou mostrar para vocês agora, para a gente descobrir quais são os tamanhos dos tipos de dados aí na tua máquina, tá? Porque eu estou falando que é 4, 8, isso pode mudar dependendo da arquitetura do teu computador, tá? Então aqui eu já deixei aqui na pasta um programa chamado Tamanho dos Tipos, que é exatamente esse programa, para você descobrir o tipo o tamanho, né, de uma dada variável, um tipo de dados, você usa a função chamada sizeof, ou seja, tamanho de. E no sizeof você pode, e ele retorna, o sizeof ele retorna um unsigned long, então ele retorna para nós um número inteiro muito grande sem sinal, tá? Só números positivos, de 0 em números positivos, sem sinal, e esse número é muito longo. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu declarei aqui uma variável int a, nem coloquei nenhum valor nela, né? Mas eu falei que é uma variável int a. Para eu descobrir qual que é o tamanho em bytes, né, dessa variável a, eu posso usar size of a. Então ele faz isso. E como é um unsigned long, a flag para eu imprimir esse tipo de dado é o %LD, tá bom? Então, %LD para imprimir esse tipo de dado para nós. Então, eu posso usar aqui o size of a para saber o tamanho em bytes dessa variável a, que é do tipo inteiro. Da mesma forma, eu posso colocar aqui tipos de dados. Então, eu poderia falar que eu quero saber qual que é o tamanho de um inteiro, qual que é o tamanho de um short, que é um inteiro mais curtinho, qual que é o tamanho de um long, que é um inteiro maior, qual que é o tamanho de um float, qual que é o tamanho do double. Posso até colocar aqui qual que é o tamanho do unsigned long, né, um long sem sinal. E da mesma forma, eu poderia colocar aqui quais são os tamanhos de ponteiros, né? Ponteiros, independente do tipo de variável que ele aponta, ele sempre guarda o endereço de memória. O endereço de memória, ele sempre terá o mesmo tamanho. Então aqui eu estou perguntando qual que seria o tamanho de um void pointer, né? Ou seja, um ponteiro para o vazio, para um tipo vazio que não tem nada. Qual que seria o ponteiro para o inteiro, ou seja, qual que é o tamanho de um endereço de memória de um inteiro. Aqui seria um ponteiro duplo, então qual que seria mais ou menos isso, né? Qual que é o tamanho de um ponteiro para uma região de memória que guarda um ponteiro de um inteiro. Então aqui a gente começa a brincar, né? Então aqui seria a mesma coisa, né? Qual que seria o tamanho de um ponteiro para uma variável que é inteiro pointer e assim por diante. A gente pode ter isso e vamos ver aqui na prática agora o tamanho dessas variáveis. Aqui é unsigned long, né? Deixa eu colocar aqui só para ficar claro. Vamos compilar aqui então, GCC, compilador, compila para nós o programa tamanho dos tipos.c, gera para nós o output, ou seja, a saída, tamanhos dos tipos sem a extensão aqui, e vamos executar esse camarada para nós vermos, né? Então a variável a, que é do tipo inteiro, ela tem 4 bytes. O tamanho de um inteiro é 4 bytes, o tamanho de um short é 2, o tamanho de um long são 8 bytes, o tamanho do unsigned long são 8 bytes também, só que não considero sinal. Né? Então, o range, né? O intervalo de números aqui é diferente, porque aqui considera negativo e aqui não. O tamanho de um float são 4 bytes, o tamanho de um double são 8 bytes. E note que agora o tamanho de qualquer tipo de ponteiro é sempre, já que ele sempre guarda o endereço de memória, são sempre 8 bytes. Então aqui é só um programinha interessante para vocês verem, né? O tamanho das coisas. Esse comando sizeof a gente vai usar na alocação dinâmica mais para frente, tá bom?
Muito bem, feito isso, vamos falar agora de um outro conceito que é ponteiros de ponteiros, tá bom? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui, na verdade só com essa parte, esse detalhe, para no próximo vídeo a gente focar só nesse tópico aqui de ponteiros, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.